Título 4º. Do contrato individual do trabalho. Capítulo 1º. Disposições gerais. Artigo 442. Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego. Parágrafo único. Qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviços daquela. Artigo 442-A. Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato a emprego comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6 meses no mesmo tipo de atividade. Artigo 442-B. A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no artigo 3º desta consolidação. Parágrafo 1º. É vedada a celebração de cláusula de exclusividade no contrato previsto no caput. Parágrafo 2º. Não caracteriza a qualidade de empregado prevista no artigo 3º o fato de o autônomo prestar serviços a apenas um tomador de serviços. Parágrafo 3º. O autônomo poderá prestar serviços de qualquer natureza a outros tomadores de serviços que exerçam ou não a mesma atividade econômica, sob qualquer modalidade de contrato de trabalho, inclusive como autônomo. Parágrafo 4º. Fica garantida ao autônomo a possibilidade de recusa de realizar atividade demandada pelo contratante, garantida a aplicação de cláusula de penalidade prevista em contrato. Parágrafo 5º. Motoristas, representantes comerciais, corretores de imóveis, parceiros, e trabalhadores de outras categorias profissionais reguladas por leis específicas relacionadas a atividades compatíveis com o contrato autônomo, desde que cumpridos os requisitos do caput, não possuirão a qualidade de empregado prevista no artigo 3º. Parágrafo 6º. Presente a subordinação jurídica, será reconhecido o vínculo empregatício. Parágrafo 7º. O disposto no caput se aplica ao autônomo, ainda que exerça atividade relacionada ao negócio da empresa contratante. Artigo 443. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácito ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. Parágrafo 1º. Considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo prefixado ou de execução de serviços especificados ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. Parágrafo 2º. O contrato por prazo determinado só será válido em se tratando a. De serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo. B. De atividades empresariais de caráter transitório. C. De contrato de experiência. Parágrafo 3º. Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços, com subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas, regidos por legislação própria. Artigo 444. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. Parágrafo único. A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-se às hipóteses previstas no artigo 611-A, desta consolidação, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos, no caso de empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social,
Artigo 445. O contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de 2 anos, observada a regra do artigo 451. Parágrafo único. O contrato de experiência não poderá exceder de 90 dias. Artigo 446. Revogado. Artigo 447. Na falta de acordo ou prova sobre condição essencial ao contrato verbal, esta se presume existente, como se a tivessem estatuído os interessados na conformidade dos preceitos jurídicos adequados à sua legitimidade. Artigo 448. A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Artigo 448-A. Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores prevista nos artigos 10 e 448 desta Consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. Parágrafo único. A empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada fraude na transferência. Artigo 449. Os direitos oriundos da existência do contrato de trabalho subsistirão em caso de falência, concordato ou dissolução da empresa. Parágrafo 1º. Na falência constituirão créditos privilegiados a totalidade dos salários devidos ao empregado e a totalidade das indenizações a que tiver direito. Parágrafo 2º. Havendo concordata na falência, será facultado aos contratantes tornar sem efeito a rescisão do contrato de trabalho e consequente indenização, desde que o empregador pague, no mínimo, a metade dos salários que seriam devidos ao empregado durante o interregno. Artigo 450. Ao empregado chamado a ocupar, em comissão, interinamente, ou em substituição eventual ou temporária, cargo diverso do que exercer na empresa, serão garantidas a contagem do tempo naquele serviço, bem como volta ao cargo anterior. Artigo 451. O contrato de trabalho por prazo determinado que, tácito ou expressamente, for prorrogado mais de uma vez passará a vigorar sem determinação de prazo. Artigo 452. Considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder, dentro de 6 meses, a outro contrato por prazo determinado, salvo se a expiração deste dependeu da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos. Artigo 452-A. O contrato de trabalho intermitente será celebrado por escrito e registrado na CTPS, ainda que previsto acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva, e conterá: Inciso 1º. Identificação, assinatura e domicílio ou sede das partes. Inciso 2º. Valor da hora ou do dia de trabalho, que não poderá ser inferior ao valor horário ou diário do salário mínimo, assegurada a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno e observado o disposto no parágrafo 12, Inciso 3º. O local e o prazo para o pagamento da remuneração. Parágrafo 1º. O empregador convocará, por qualquer meio de comunicação eficaz, para a prestação de serviços, informando qual será a jornada, com, pelo menos, 3 dias corridos de antecedência. Parágrafo 2º. Recebida a convocação, o empregado terá o prazo de 24 horas para responder ao chamado, presumida, no silêncio, a recusa. Parágrafo 3º. A recusa da oferta não descaracteriza a subordinação para fins do contrato de trabalho intermitente. Parágrafo 4º e 5º. Revogado. Parágrafo 6º. Na data acordada para o pagamento, observado o disposto no parágrafo 11, o empregado receberá, de imediato, as seguintes parcelas. Inciso 1º. Remuneração.
Inciso 2º. Férias proporcionais com acréscimo de 1/3. Inciso 3º. 13º salário proporcional. Inciso 4º. Repouso semanal remunerado, é. Inciso 5º. Adicionais legais. Parágrafo 7º. O recibo de pagamento deverá conter a discriminação dos valores pagos relativos a cada uma das parcelas referidas no parágrafo 6º deste artigo. Parágrafo 8º. Revogado. Parágrafo 9º. A cada 12 meses, o empregado adquire direito a usufruir, nos 12 meses subsequentes, 1 mês de férias, período no qual não poderá ser convocado para prestar serviços pelo mesmo empregador. Parágrafo 10. O empregado, mediante prévio acordo com o empregador, poderá usufruir suas férias em até 3 períodos, nos termos dos parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 134. Parágrafo 11. Na hipótese de o período de convocação exceder 1 mês, o pagamento das parcelas a que se referem o parágrafo 6º não poderá ser estipulado por período superior a 1 mês, contado a partir do primeiro dia do período de prestação de serviço. Parágrafo 12. O valor previsto no inciso 2º do caput não será inferior àquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função. Parágrafo 13. Para os fins do disposto neste artigo, o auxílio-doença será devido ao segurado da Previdência Social a partir da data do início da incapacidade, vedada a aplicação do disposto parágrafo 3º do artigo 60 da Lei nº 8.213, de 1991. Parágrafo 14. O salário maternidade será pago diretamente pela Previdência Social, nos termos do disposto no parágrafo 3º do artigo 72 da Lei nº 8.213, de 1991. Parágrafo 15. Constatada a prestação dos serviços pelo empregado, estarão satisfeitos os prazos previstos nos parágrafo 1º e parágrafo 2º. Artigo 452-B. É facultado às partes convencionar por meio do contrato de trabalho intermitente. Inciso 1º. Locais de prestação de serviços. Inciso 2º. Turnos para os quais o empregado será convocado para prestar serviços. Inciso 3º. Formas e instrumentos de convocação e de resposta para a prestação de serviços. Inciso 4º. Formato de reparação recíproca na hipótese de cancelamento de serviços previamente agendados nos termos dos parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 452-A. Artigo 452-C. Para fins do disposto no parágrafo 3º do artigo 443, considera-se período de inatividade o intervalo temporal distinto daquele para o qual o empregado intermitente haja sido convocado e tenha prestado serviços nos termos do parágrafo 1º do artigo 452-A. Parágrafo 1º. Durante o período de inatividade, o empregado poderá prestar serviços de qualquer natureza a outros tomadores de serviço, que exerçam ou não a mesma atividade econômica, utilizando contrato de trabalho intermitente ou outra modalidade de contrato de trabalho. Parágrafo 2º. No contrato de trabalho intermitente, o período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador e não será remunerado, hipótese em que restará descaracterizado o contrato de trabalho intermitente caso haja remuneração por tempo à disposição no período de inatividade. Artigo 452-D. Decorrido o prazo de 1 ano sem qualquer convocação do empregado pelo empregador, contado a partir da data da celebração do contrato, da última convocação ou do último dia de prestação de serviços, o que for mais recente, será considerado rescindido de pleno direito o contrato de trabalho intermitente. Artigo 452-E.
ressalvadas as hipóteses a que se referem os artigo 482 e artigo 483, na hipótese de extinção do contrato de trabalho intermitente serão devidas as seguintes verbas rescisórias. Inciso 1º. Pela metade. A. O aviso prévio indenizado, calculado conforme o artigo 452-F, é. B. A indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, prevista no parágrafo 1º do artigo 18 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, é. Inciso 2º. Na integralidade, as demais verbas trabalhistas. Parágrafo 1º. A extinção de contrato de trabalho intermitente permite a movimentação da conta vinculada do trabalhador no FGTS na forma do inciso 1º. A. Do artigo 20 da Lei nº 8.036, de 1990, limitada a até 80% do valor dos depósitos. Parágrafo 2º. A extinção do contrato de trabalho intermitente a que se refere este artigo não autoriza o ingresso no programa de seguro-desemprego. Artigo 452-F. As verbas rescisórias e o aviso prévio serão calculados com base na média dos valores recebidos pelo empregado no curso do contrato de trabalho intermitente. Parágrafo 1º. No cálculo da média a que se refere o caput, serão considerados apenas os meses durante os quais o empregado tenha recebido parcelas remuneratórias no intervalo dos últimos 12 meses ou o período de vigência do contrato de trabalho intermitente, se este for inferior. Parágrafo 2º. O aviso prévio será necessariamente indenizado, nos termos dos parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 487. Artigo 452-G. Até 31 de dezembro de 2020, o empregado registrado por meio de contrato de trabalho por prazo indeterminado demitido não poderá prestar serviços para o mesmo empregador por meio de contrato de trabalho intermitente pelo prazo de 18 meses, contado da data da demissão do empregado. Artigo 452-H. No contrato de trabalho intermitente, o empregador efetuará o recolhimento das contribuições previdenciárias próprias e do empregado e o depósito do FGTS com base nos valores pagos no período mensal e fornecerá ao empregado comprovante do cumprimento dessas obrigações, observado o disposto no artigo 911-A. Artigo 453. No tempo de serviço do empregado, quando readmitido, serão computados os períodos, ainda que não contínuos, em que tiver trabalhado anteriormente na empresa, salvo se houver sido despedido por falta grave, recebido indenização legal ou se aposentado espontaneamente. Parágrafo 1º. Vide a DIN 1774. Parágrafo 2º. O ato de concessão de benefício de aposentadoria a empregado que não tiver completado 35 anos de serviço, se homem, ou 30, se mulher, importa em extinção do vínculo empregatício. Artigo 454. Na vigência do contrato de trabalho, as invenções do empregado, quando decorrentes de sua contribuição pessoal e da instalação ou equipamento fornecidos pelo empregador, serão de propriedade comum, em partes iguais, salvo se o contrato de trabalho tiver por objeto, implícito ou explicitamente, pesquisa científica. Parágrafo único. Ao empregador caberá a exploração do invento, ficando obrigado a promovê-la no prazo de 1 ano da data da concessão da patente, sob pena de reverter em favor do empregado da plena propriedade desse invento. Artigo 455. Nos contratos de subempreitada responderá o subempreiteiro pelas obrigações derivadas do contrato de trabalho que celebrar, cabendo, todavia, aos empregados, o direito de reclamação contra o empreiteiro principal pelo inadimplemento daquelas obrigações por parte do primeiro. Parágrafo único.
Ao empreiteiro principal fica ressalvada, nos termos da Lei Civil, ação regressiva contra o subempreiteiro e a retenção de importâncias a este devidas, para a garantia das obrigações previstas neste artigo. Artigo 456. A prova do contrato individual do trabalho será feita pelas anotações constantes da carteira profissional ou por instrumento escrito e suprida por todos os meios permitidos em direito. Parágrafo único. A falta de prova ou inexistindo cláusula expressa e tal respeito, entender-se-á que o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal. Artigo 456-A. Cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta no meio ambiente laboral, sendo lícita a inclusão no uniforme de logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras e de outros itens de identificação relacionados à atividade desempenhada. Parágrafo único. A higienização do uniforme é de responsabilidade do trabalhador, salvo nas hipóteses em que forem necessários procedimentos ou produtos diferentes dos utilizados para a higienização das vestimentas de uso comum.